Olá, pessoal. Essa aula está sendo gravada para a turma de sexto e sétimo período do curso Ciências Contábeis da Faculdade Pontifícia Cariacica, da disciplina Auditoria e Perícia. É uma continuidade do nosso conteúdo sobre auditoria, ok? Nós vamos fazer uma aula introdutória com o conteúdo relacionado a planejamento da auditoria, tá? Então, a gente postou lá no AVA esses slides de forma ampla, que é um resumo. A gente vai estar aplicando a aula agora nessa terça-feira, né? Nessa terça-feira agora, 18 de... Nessa terça-feira, 19 de maio, aí com o conteúdo dessa aula, ok? Beleza, gente. Então, olha só. O planejamento da auditoria é uma sequência inicial, como já era quase intuitivo de ser, né, do próprio trabalho de auditoria. Mas vocês vão ver que o planejamento da auditoria começa bem antes até da própria contratação do serviço da auditoria, tá? E nós vamos estar falando especialmente de auditoria externa nesse aspecto aqui. Ok. Então, aqui está um pequeno resumo, uma pequena síntese do que é o planejamento da auditoria. É uma etapa na qual o auditor independente estabelece metas e estratégias gerais dos trabalhos para que o serviço seja de excelente qualidade. Olha, planejamento é uma parcela muito relevante, é quase que a determinação de que alguma atividade tenha sucesso é que ela tenha sido iniciada após um planejamento amplo, né, onde possa ser previsto todas as dificuldades, todas as situações que, porventura, possam estar interferindo no trabalho. É impossível você prever tudo, por isso que o planejamento da auditoria, principalmente, inclusive, como visto na própria doutrina, é um trabalho é um trabalho vivo. Você faz o planejamento, na medida que você executa o trabalho, você vai alterando determinadas situações do planejamento, porque você encontra e vai descobrindo situações que, evidentemente, antes de você conhecer a empresa, antes de você conhecer o detalhe da escrituração contábil da empresa, o detalhe da atividade da empresa, o que você faz só durante o trabalho, você não terá condições de prever todos os testes, todos os procedimentos que você vai ter que tomar para poder ter a sua opinião formada sobre a correção das demonstrações contábeis da entidade, né? Mas, então, como já está dito aqui, o planejamento pressupõe adequado nível de conhecimento sobre a atividade. Você não conhece o detalhe, mas você tem que conhecer a empresa de uma forma mais ampla para você poder fazer qualquer tipo de planejamento, né? E esse conhecimento deve ser das atividades que a empresa desenvolve, quais são os seus negócios, né? O que ela produz, o que ela comercializa, aonde, que mercado, fatores econômicos, né? A empresa está sujeita a demandas sazonais, a empresa está vivendo uma situação melhor ou uma situação econômica mais difícil, uma situação financeira mais apertada, qual é a legislação que se aplica àquela empresa, né? Ela tem relatórios contábeis específicos que algum órgão regulador exige dela, tá certo? Ou ela está em apenas demonstrações contábeis de propósito geral, objeto da nossa última aula, né? Quais as práticas operacionais da entidade, na verdade, as práticas operacionais muito especialmente relacionadas à avaliação do seu mensuração do patrimônio, né? E o nível geral de competência da administração. O nível geral de competência da administração é saber qual o poder de decisão da administração com os administradores com os quais você vai estar tratando durante o processo de auditoria, inclusive para você saber o nível de responsabilidade que eles têm e o nível de capacidade de tomar decisões. Então, o nível de competência da administração é tão relevante quanto qualquer outra informação, no sentido de que você precisa saber com quem está tratando e qual o nível de decisão que ele tem, qual o nível de poder que ele tem, se é com esse administrador que efetivamente você vai tratar quando você tiver problemas a solucionar em relação ao nível da diretoria em que você vai se encontrar. Certo?
O planejamento da auditoria, ele tem alguns aspectos e objetivos principais, né? Que a gente pode relacionar aqui muito rapidamente, né? O que a gente já falou, obter conhecimento das atividades da empresa, né? Para identificar eventos, transações relevantes, identificar a legislação aplicável à entidade, a gente falou, planejar os trabalhos preliminares da auditoria, nós vamos comentar isso mais à frente, mas os trabalhos preliminares são aqueles que você poderá fazer em determinados momentos, em que não aqueles em que você está urgindo em apresentar o relatório final, a sua opinião final, para que possa ser apresentada junto com as demonstrações contábeis obrigatórias na prestação de conta dos administradores para com os sócios, ou seja, fechou as demonstrações contábeis, fechou o exercício social, dezembro, a prestação de contas dos administradores aos sócios deve ser até abril, 30 de abril, isso é o que prevê a legislação da lei da sociedade anônima. E aí, então, o contador tem que fazer o seu, fechar os balanços, vamos dizer assim, fechar as demonstrações contábeis, preparar as demonstrações contábeis, apresentar aos auditores para que eles possam fazer, então, os seus trabalhos, os seus exames, os seus testes substantivos, né, os seus testes de observância e possam, então, elaborar o seu relatório e dar a sua opinião sobre aquelas demonstrações contábeis. Então, você vê que o prazo do auditor para fazer o trabalho de asseguração que ele tem de fazer, no caso da auditoria externa, a proposta de demonstrações contábeis é um trabalho de asseguração razoável, o tempo que ele tem é o tempo entre o momento que se fechou as demonstrações contábeis, vamos dizer que fecha muito rapidamente em meados de janeiro, até pelo menos um prazo suficiente para que esses relatórios deles possam ser examinados por esses administradores que têm capacidade, competência e poder de decisão para que sejam juntadas as demonstrações contábeis e apresentadas a sócios ou para que seja revista qualquer ponto onde o auditor veja necessidade de que seja alterada alguma informação ou até mesmo se vai ser alterada a partir da ressalva que um auditor apresentou, porque pode ser que o auditor apresente para a administração alguma coisa que ele entenda que deve ser alterado no demonstração contábil e a auditoria e a administração entenda que não. Se a auditoria verificou que esse é o administrador que tem competência e tem um poder de decisão para dizer que não vai alterar o que foi indicado pela auditoria, simplesmente cabe à auditoria apresentar o seu parecer com ressalva. Então, como é que faz em pouco tempo, vamos dizer, janeiro, final de janeiro, fevereiro, março, hoje, fevereiro, março, né, esse trabalho completo de auditoria, de exame de todas as demonstrações contábeis? É preciso que o auditor faça trabalho de auditoria preliminar, para que ele possa estar dando mais produtividade para esse tempo que ele tem entre a data de fechamento da demonstração contábil e a data de apresentação na Assembleia Geral Ordinária. E esse pouco tempo que ele tem que ser muito produtivo. Para que isso possa acontecer, ele tem que ter feito uma auditoria preliminar em épocas anteriores ao fechamento do balanço, vamos dizer assim, tá certo? Então, ele vai fazer um trabalho de conhecimento da empresa, das demonstrações do sistema contábil da empresa, um trabalho preliminar de verificação de saldos de contas, de como é que são os procedimentos contábeis, antes do fechamento do balanço, de forma que ele possa, ao fechamento do balanço, já ter uma quantidade de informação suficiente para que ele veja se aqueles pontos que ele observou como pontos fracos daquela demonstração contábil, daqueles instrumentos de gestão, daqueles controles internos, foram corrigidos ou não, né? Então, esse trabalho de auditoria preliminar é um trabalho feito antes do fechamento das demonstrações contábeis, antes do fechamento do balanço, né? Então, nesse trabalho de auditoria preliminar, ele identifica problemas potenciais da entidade relacionados com contabilidade, auditoria interna, né? Auditoria interna e impostos, tá certo? E ele também estabelece a natureza, a oportunidade no planejamento, né? Não só com a auditoria preliminar, mas todo esse planejamento tem o objetivo também de estabelecer a natureza, a oportunidade, a extensão dos procedimentos de auditoria a serem efetuados. Ou seja, a natureza, bom, o nosso trabalho de auditoria aqui vai ser uma auditoria de asseguração razoável, nós vamos fazer uma auditoria permanente, não é só uma auditoria nesse exercício, nosso trabalho foi contratado por vários períodos, então nós temos que ter uma série de
procedimentos aqui de organização de nossos arquivos para poder mantermos, inclusive da equipe, que nós vamos ter que estabelecer qual equipe que nós vamos designar para estar conhecendo mais essa empresa, né? Então, são coisas dessa natureza que tem que ser estabelecido durante o planejamento. A oportunidade e extensão do procedimento. Quando é que nós vamos fazer determinados procedimentos? Vamos contar o estoque da empresa? Nós vamos contar o estoque é muito grande, nós não podemos chegar lá no dia 1º de janeiro e contar, porque aí na parte da manhã a gente acaba? Não, nós não conseguimos isso. Nós vamos contar o estoque todo, a extensão desse procedimento? Não, vamos contar o estoque, fazer testes nesse estoque, não vamos ter condição de contar esse estoque todo. Quando é que a empresa fecha para a gente poder fazer essa contagem de estoque, esse inventário, né? Então, a oportunidade é quando que a gente vai fazer determinados procedimentos. Quando é que nós vamos fazer a circularização? É um procedimento de enviar, nós já falamos disso, mas vamos falar de novo, enviar correspondência a credores para que eles confirmem os saldos. Quando é que nós vamos fazer isso? Fazer isso antes do fechamento do balanço, ou já me entrega o saldo lá em 1º de janeiro, 5 de janeiro, vamos dizer, eu já mando essa carta de circularização, tá certo? Ou eu preciso de... Então, a extensão para quantos fornecedores? Então, é uma questão de determinação do planejamento, que vai ser tanto maior essa quantidade de testes, quanto maior o risco que eu posso correr em dar um parecer incorreto se eu não fizer mais e mais testes, tá certo? O planejamento da auditoria, como a gente já falou, ele começa, na verdade, até antes do início do trabalho, antes da contratação. Então, as normas de contabilidade, a doutrina, nos fala que nós temos que, para contratar o serviço, a gente tem que verificar algumas coisas, né? Ou enquanto está contratando, enquanto está negociando, por exemplo, a independência do auditor em relação à entidade que ele vai auditar. Isso é importante. O auditor, não, então eu vou ser oferecido que eu faça auditoria em uma determinada empresa. Eu vou ter que estar entendendo qual a relação que a minha empresa ou a minha equipe tem em relação àquela entidade que está me propondo fazer um trabalho de auditoria. O que é essa independência? A independência é a faculdade de a minha empresa de auditoria não ter interesses ou obrigações que são relacionados com aquela entidade ou que são convergentes com aquela entidade. Então, os interesses daquela entidade não têm relação nenhuma com meus interesses, eu não tenho interesse nenhum naquela entidade, nem nas obrigações dela. Se ela tiver algum processo, se ela tiver alguma situação que seja exigida daquela empresa alguma coisa, eu não tenho nenhuma responsabilidade com isso. Se aquela empresa não tiver uma boa condição financeira, eu não tenho nenhuma situação, eu não tenho nenhum interesse na situação financeira dessa empresa. Eu tenho interesse, meus interesses não são convergentes. Então, quando eu emitir a minha opinião, meu relatório, vai ser totalmente isento, né? Vai ser totalmente isento de qualquer tipo de influência que aquelas pessoas podem exercer sobre mim, seja de qualquer tipo, até porque eu não tenho nenhum interesse pessoal que possa ser relacionado aos interesses daquela empresa. A outra questão é a capacidade. A capacidade aqui não significa eu tenho, a minha equipe, a minha empresa de auditoria tem capacidade de fazer esse trabalho para o qual eu estou sendo está sendo ofertado, eu tenho disponibilidade na minha agenda, minha equipe tem condições de fazer esse trabalho, eu tenho capacidade técnica de entender os processos que envolvem aquela empresa. É uma empresa, uma usina, é uma usina siderúrgica. Eu tenho alguma experiência no trato de indústria, no ramo siderúrgica, que trabalha com commodities. É uma questão a se avaliar. Aquilo lá é uma empresa do ramo imobiliário, trabalha com shoppings. Eu tenho experiência nessa área, ou é tudo igual? Eu posso entender que qualquer demonstração contábil da área de uma indústria metalúrgica é igual a de uma empresa de ramo de investimento imobiliário, que é igual a uma empresa que trabalha com commodities agrícolas. Será que eu tenho realmente capacidade ou tempo de estudar isso com profundidade? Ou eu vou me arvorar a fazer isso
sem uma equipe bem preparada. Então, essa é uma questão. A questão aqui da estrutura, ela não está relacionada com essa capacidade. A estrutura qual é a estrutura dessa empresa? Como é que ela funciona? Ela é multinacional? Ela é uma empresa nacional? Os diretores dela são aqui? É uma empresa familiar? Ela está espalhada no Brasil inteiro? É só numa localidade? Como é que é a estrutura dessa empresa? Como é que eu vou estar examinando as relações dela, na verdade, com quem eu vou estar tratando nessa empresa, onde que eu vou estar examinando essas atividades dessa empresa, tá certo? E outra coisa, quando eu definir que eu tenho estrutura, que eu tenho independência, eu conheço a capacidade dessa empresa, então eu estou sendo proposto a um trabalho. Essa empresa conhece efetivamente o que é o trabalho de auditoria que ela está me pedindo para fazer, ela tem, na verdade, um conhecimento técnico para saber até que ponto que eu vou estar apresentando para ela a regularidade das demonstrações contábeis, ou será que ela está me contratando para buscar algum tipo de fraude? Não é trabalho do auditor buscar fraudes, buscar erros. O trabalho do auditor é da garantia da confiabilidade das demonstrações contábeis. Será que os contratantes estão entendendo exatamente até onde que vai o trabalho da auditoria, até onde que é a responsabilidade da auditoria? Será que ele conhece os riscos da auditoria, de que eu preciso de fazer mais e mais testes para dar mais e mais segurança, e talvez pelo tamanho da empresa dele eu não consiga dar esse nível de segurança que ele quer? Nós precisamos de concordar. O auditor e o contratante têm que concordar sobre o trabalho que está sendo oferecido, o trabalho que é possível fazer. E depois, a questão da materialidade. O auditor vai ter que, conhecendo a empresa, conhecendo a estrutura da empresa, estando de acordo todos os participantes dos relacionados ao que trabalho vai ser exercido. Então, a auditoria vai definir a materialidade. A materialidade significa qual o nível de valor que será uma questão importante para que eu possa estar colocando a minha equipe de auditoria para estar investigando, para estar fazendo testes de validação daqueles valores, né? Então, essa materialidade significa o seguinte, é aquilo que a gente já falou. Quanto menor o nível de materialidade, né? Se eu entendo, então, que 5%, um valor maior do que 5% do patrimônio líquido da entidade é um valor relevante, então, se o patrimônio líquido é grande, valores abaixo desse valor, eu não vou estar colocando o meu trabalho, a minha atenção como auditor em cima deles. Eu vou examinar vendas acima de 5% desse valor, pagamentos acima de 5% desse valor, itens de estoque que representem 5% acima desse valor, tá certo? Agora, se eu coloco que é 1% abaixo do 1% do patrimônio líquido da entidade como material, como relevante, a quantidade de venda, a quantidade de itens de estoque, a quantidade de pagamentos, a quantidade de operações que vão estar nessa faixa de 1% do patrimônio líquido vai ser muito maior do que nessa faixa. Então, eu tenho que definir, será que 1% do patrimônio líquido é a quantidade representa, é material importante para essa empresa? Isso é uma coisa que está relacionada, inclusive, com a minha capacidade de discernimento, com a expectativa da administração em relação ao trabalho. Nós vamos tratar melhor sobre essa questão da materialidade na nossa aula, mas é importante entender que a materialidade vai definir a quantidade de testes, a qualidade dos testes e procedimentos que o auditor vai estar executando. Então, isso está aqui na fase de contratação, até porque isso talvez dependa a minha capacidade, eu não tenho a capacidade para essa quantidade de testes que vai ser demandado nesse nível de materialidade. Então, é uma questão que eu tenho que estudar se esse aqui é o nível que precisa, porque, de repente, o meu risco de auditoria, se eu trabalhar com esse aqui, vai ser muito maior do que eu posso aceitar. Compreende? Enfim, essa aqui é a questão da pré-contratação. Mas, como a gente já disse, antes de eu contratar, eu tenho que fazer um planejamento, e esse planejamento, após feito, eu tenho que fazê-lo
por escrito, obedecendo determinadas normas, determinadas regras, né? Contratado o serviço é que eu vou fazer, então, o planejamento global, e esse planejamento global nós vamos estar tratando ele com mais detalhe na nossa aula, mas ele vai passar exatamente por essa questão inicial ao trabalho da auditoria. Antes de iniciar o trabalho da própria auditoria, eu vou aí sim, já estou contratado, já tenho uma declaração, né, de resguardar confidencialidade da empresa, então eu vou começar a tomar conhecimentos da empresa mais profundamente. Vou examinar todas as demonstrações contábeis dos últimos exercícios, especialmente a do último exercício. Eu vou conhecer todos os atos constitutivos, atas de diretoria, né? Eu vou conhecer como é que são as operações da empresa, qual o mercado da empresa, como é que ela vende, para quem ela vende, como ela fornece, quais os produtos, como é que ela fabrica, onde que ela fabrica. Então, o conhecimento da empresa como um todo, né? E nessa área contábil, eu vou estar examinando as declarações e vendo até a situação da última auditoria, ou se teve última auditoria. Evidentemente, eu vou ter que conhecer as áreas, eu vou ter que fazer até visita ao departamento financeiro, departamento de pessoal, diversos departamentos, para conhecer as pessoas que trabalham nessa área, mas também para conhecer os detalhes dessa área. Então, na área financeira, quais são os bancos que ela movimenta, quais são o tipo de transação financeira, de aplicação financeira que ela faz, se ela tem financiamentos, se ela tem operações no mercado externo, no mercado interno, se ela tem operações com derivativos. Eu vou conhecer do departamento financeiro como é que são essas operações, né? Como é que são os controles internos desses departamentos, como é que controla a conta de banco, como é que controla os financiamentos, como é que controla os clientes, quais são os controles de contas a pagar, tá certo? Então, eu vou lá na área de departamento pessoal, quem é que faz a folha, como é feita a folha, qual o sistema que faz a folha, quais são os benefícios, como é que são pagos os benefícios, como é que são, você tem um sistema seu, gera provisão de férias, gera provisão de 13º, como é que são feitas as férias, como é que são feitas as rescisões, qual o sistema de controle disso, qual algum tipo de auditoria interna desses trabalhos que são feitos aqui, na área de compra, de quem compra, quanto que compra, quem tem autorização para comprar, enfim, todos os detalhes de todas as áreas. Depois nós vamos reunir os documentos. Olha, que documento? Demonstrações contábeis anteriores, pareceres de auditorias anteriores, nós vamos reunir isso na área financeira, né? A gente vai trabalhar com uma série de informações que a gente vai estar buscando para poder estar subsidiando o nosso trabalho quanto auditor, né? Voltando aqui à tela, que houve uma falha qualquer, a gente, então, tem aqui, né, que a gente está aqui nesse primeiro fluxograma do trabalho de planejamento da auditoria. Então, reunir documentos, né, inclusive a questão de documentos relacionados à auditoria anterior e até a auditoria interna, se existem relatórios da auditoria interna, a gente pode procurar o auditor, não só pode, como deve procurar o antigo auditor, pegar as pastas permanentes, examinar se ele vai no CD lá, os arquivos que ele tem, de pastas correntes, para nós podermos examinar a última auditoria que ele fez. A partir daí, a gente vai determinar quais são os testes, né? Nós vamos fazer um inventário, nós vamos fazer singularização, nós vamos fazer outros testes aqui de comportamento das vendas. Então, vamos determinar quais testes e a questão da determinação a partir desses trabalhos que a gente fez, inclusive de uma auditoria preliminar, que é essa que a gente falou que a gente faz antes do tempo da auditoria de asseguração, da auditoria propriamente dita, vai nos determinar problemas que a gente vai estar tratando durante o período da auditoria de asseguração que a gente vai fazer após o fechamento das demonstrações contábeis. Evidentemente, durante esse planejamento global, a gente pode não determinar todos os problemas, mas a gente vai distribuir as horas da nossa equipe de auditores sênior, semi-sênior, auxiliares, né, entre o tempo que ele vai estar dedicado a essa auditoria preliminar, que é antes do fechamento do balanço, e nós vamos distribuir as horas dessa equipe que a gente disponibilizou
para o trabalho de auditoria, né? De forma que a gente possa, identificado na auditoria preliminar, determinados problemas que por acaso a gente não viu aqui, essa equipe que está aqui nessa auditoria possa focar nesses problemas que nós vimos antes. Quais são esses tipos de problemas? Problema de depreciação feita errada, amortização feita errada, talvez falta de avaliação correta de ativos, falta da mensuração correta de ativos, né? Falta de observância de alguns procedimentos contábeis, falta de melhor controle de contas a receber, melhores controles de conta a pagar, que vão exigir, durante esse trabalho de auditoria, testes mais profundos. Não é isso mesmo? Então, essa questão do planejamento global, né, junto com esse auditoria preliminar, né, visa muito especialmente identificar problemas, falta de entendimento norma contábil, não, é isso que eu falei aqui, erros de cálculo de depreciação, tributos calculados errados, não recolhidos, né, alguma questão não está sendo cumprida. Então, isso tudo já vai apontando para o auditor quais são os testes mais profundos que ele vai fazer durante o trabalho da auditoria. Não é isso tudo? Então, essa auditoria preliminar, que consiste nos procedimentos de auditoria possíveis de ser realizados entre maio e dezembro de cada ano, né, de forma a antecipar os trabalhos a serem executados após o encerramento do exercício, pode aumentar a produtividade da auditoria entre janeiro e 30 de abril. Então, esse planejamento todo que a gente faz dá condição do auditor trabalhar de uma forma mais organizada e, junto com a auditoria preliminar, dá condições de que a auditoria efetiva seja mais produtiva e possa exatamente focar naquilo que de fato é importante, porque o tempo é exíguo e é preciso que seja cumprido. Lembrando que todo esse trabalho de planejamento deve ser feito por escrito e deve ser guardado na pasta corrente e parte na pasta corrente e a documentação parte na pasta permanente da auditoria, que é um assunto que nós vamos falar na aula de hoje. Então, né, esses são os tópicos principais que vão ser abordados na aula de 19 de março, de maio, nessa nossa próxima reunião via Zoom, que nós trataremos com mais detalhe desse assunto. Ok? Muito obrigado. Então, é essa a aula gravada que a gente tinha por hoje. Obrigado. Tchau, tchau.